Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos... Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vocês estão vendo aí que o Google Meets deu uma atualizada, né? Está um pouquinho diferente aí o layout, mas as funcionalidades são as mesmas, né? Isso aí é coisa do Google. Bom, vamos dar seguimento. Semana passada vocês tiveram aí a atividade, né? Todo mundo enviou por e-mail. Quem olhar o calendário para frente vai ver que a gente está aí no último mês de aula. Então, nós temos aula hoje, dia 8. Temos aula semana que vem, dia 15, dia 22, dia 29. E aí, dia 29 é a última aula, porque dia 1º começa a semana de provas, né? Então, dia 1º de julho, se vocês olharem o calendário acadêmico, do dia 1º de julho ao dia 7 de julho, serão as provas aí do segundo bimestre, tá? Então, nós temos hoje mais 3 aulas aí para encerrar o conteúdo, tá? Então, mais próximo aí do final do mês, em especial do dia 29, aí eu vou falar com mais calma aí sobre a prova bimestral. Vocês, eu imagino que de alguns professores já fizeram a prova em si no primeiro bimestre, então vocês já estão, de certa forma, habituados, mas, né, na nossa disciplina foi só um trabalho, né, só uma questão. Então, essa prova do segundo bimestre, ela vai ser no formato de prova mesmo, ela vai ter aí 10 questões, cada uma vai ter múltiplas escolhas, só uma é correta. Essa prova vai valer 70, já que 30 vem desse trabalho que vocês fizeram semana passada, né? Então, quando chegar mais próximo aí do nosso calendário, né, especial na última semana aí, antes da prova, no dia 29, a gente fala, né, e aí eu vou falar com calma, inclusive sobre o conteúdo que vai cair, enfim, né, a gente faz não uma revisão, mas né, eu lembro vocês tudo aquilo que a gente já falou e que pode ser objeto da prova, né? Então, hoje, dia 8, mais 3 aulas, a gente encerra o semestre, né? Então, vejam como passa voando aí, vocês mal começaram e já estão encerrando o primeiro período, para aqueles que começaram agora, né, e para o nosso amigo Marcelo e para a Milene, é o último mês, né, da faculdade. Deixa eu ver se eles estão por aqui, eles não estão, mas enfim, né, eles estão saindo aí. A Milene está aí, a Milene está escondida. A Mariana também. Marcelo que não entrou ainda. Enfim, né, são os 2 do 10º período que também tem essas aulas aí conosco. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto de macroeconomia, mas um assunto bastante presente aí no nosso dia a dia, que é a famosa inflação e também o desemprego, né? Então, não tem relação direta uma com o outro, né? São só 2 temas aí que eu optei em colocar né, na mesma aula aí para a gente poder ver. E antes da gente ir para o slide, né, eu vou compartilhar aqui com vocês quais são os dados atuais, né? Primeiro da questão da inflação e depois, né, quando a gente chegar no tópico do desemprego, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela e a gente vai ver aqui, né, os índices de inflação de hoje, né, de agora, né? Só para a gente ter uma noção, porque quando a gente ir para o slide, a gente vai para a teoria e, né, a teoria a gente confirma aí. Basicamente, os índices de inflação, né? O índice de inflação, ele vai indicar quanto que, né, os produtos, em geral, eles estão ficando mais caros aí no mercado, né? Os índices aí são vários, mas, né, o índice oficial de inflação, aquele que os jornais indicam, aquele que vale para uma população como um todo, né, de forma geral, o IPCA, né, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse IPCA, ele é divulgado mensalmente pelo IBGE, né, então, se vocês precisarem dessa informação, é só entrar no site do IBGE aqui, que ele vai ter tudo isso. A inflação no último mês de abril, o último que foi divulgado, ele está em 0,31%, né, parece quase nada,
Mas o que acontece? O índice de inflação, geralmente, ele é medido pelos últimos 12 meses, né? Cada mês é uma fração, então, se somar os últimos 12 meses, esses índices pequenininhos aqui, né, a gente tem uma inflação aí de quase 7%, que é uma inflação bastante alta, né? De alguma maneira, o governo, o Banco Central, alguns setores da economia, eles projetam metas, né, de inflação, e essas metas, elas giraram em torno, né, de 5%, e a gente já superou, está aí em 6,76%, né? Então, vejam que a gente está numa crescente, essa inflação nesse patamar não se via há muito tempo, né? Esse número de 6 para 7% é algo que não se via no Brasil já há mais de 10 anos, né? A inflação estava controlada, girava aí 2, 3, 4, mas nunca tanto, né? Então, a gente está com um problema de macroeconomia, que é a inflação, que é a disparada de preços, né? A gente vem, né, e quem faz compra e quem paga a conta está vendo aí que todo mês alguma coisa está subindo, todo mês alguma, né, o alimento, os preços em geral, né? Esse índice aqui reflete preços em geral. Aí vocês podem perguntar e falar, né, professor, mas eu fui construir alguma coisa, o preço está ao dobro, está 150%, ou está muito maior. Aí é que está, né? Esse índice oficial, que é o IPCA, e a gente vai ver isso em algum dos slides mais para frente, o IPCA é uma das formas de se medir a inflação. E esse IPCA, ele representa uma pesquisa que esse IBGE faz todo mês, em 13 capitais do Brasil, e ele pega e ele mede a inflação para uma faixa de consumo de famílias que têm o rendimento de 1 a 40 salários mínimos. Mas isso é no geral, né? No geral. Então, eles não vão medir só o preço dos alimentos, só o preço do material de construção, qualquer coisa assim. Eles vão ver o preço de tudo, né? Desde roupa até eletrônico, até alimento, até gasolina, até gás, tudo vai ser colocado aí nesse índice, que chegou no mês de abril a 0,31%. Nós temos vários outros índices, né? Inclusive, o próprio IBGE divulga um segundo índice, que é o INPC, né? Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esse índice, ele tem uma característica um pouco diferente do IPCA, porque ele mede a inflação para parte mais carente da população, aqueles que ganham de 1 a 5 salários mínimos, né? Então, o INPC, ele mede o consumo das famílias mais pobres. Então, esse índice para as famílias mais pobres, vejam que foi maior do que o índice para as famílias no geral, né? Então, vejam como isso aqui representa uma inflação mais acentuada nos itens de primeira necessidade, né? Cesta básica, têxtil, transporte e tudo mais, né? Então, o INPC e IPCA são dois índices que medem a inflação. Oficialmente, a inflação do Brasil é pelo IPCA. O INPC serve para quê, então? Serve para várias situações, mas uma delas, que é utilizada em INPC, por exemplo, é para o reajuste das aposentadorias, né? Então, as aposentadorias são reajustadas pelo INPC. Vários e vários contratos, né, de comerciais, eles também usam esse índice INPC. Então, conforme o tipo de contrato que você vai fazer, você acaba elegendo um ou outro tipo de índice, né, para reajuste aí da prestação de serviço. Então, tem aqui, né, toda, né, no site do IBGE, é muito interessante aí que ele explica qual é a diferença. Esse índice, eles colocam, inclusive, por capitais que foram analisadas, né, então vamos ver lá Curitiba, veja só, a média nacional do IPCA é 0,31, mas Curitiba é 0,46, ou seja, aqui a coisa subiu mais do que a média nacional, né? Então, vejam que Curitiba, né, teve uma inflação maior do que o resto do Brasil em termos médios. Claro que
Tem capitais que são piores ainda, né? Fortaleza aqui, por exemplo. Então, aqui ele fala, né, todos esses índices de inflação. E aqui, né, no próprio site ele fala, mas tem lá no slide depois, a gente volta lá. Mas, por exemplo, temos o IGPM, né, o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que é de outro instituto, que é da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Nós temos um outro, que é o IPC-FIP, né, calculada pela FIP, né, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicos, que é um índice, né, bastante famoso aí para veículos, né? Então, quem compra e vende carros, aí, quem vai querer avaliar seu veículo, é um padrão nacional, tem que ver lá na tabela FIP. O que é a tabela FIP? É um índice que a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né, que é um governo, é uma fundação pública, né, que faz essas pesquisas e divulga, olha, o teu veículo custa tanto, né, o preço médio de mercado dele é tanto. O IGPM é um índice aí que tem, né, por composição, a análise da questão dos materiais de construção e preços de aluguéis, né? Então, o IGPM, ele, dentro do seu cálculo, ele restringe para algumas categorias, e uma das categorias que ele coloca é o índice de construção, Índice Nacional de Construção Civil, que é onde temos aí, dentro do Brasil, uma das maiores inflações, né? O IGPM está em 25% ao ano, né? Fechou o ano aí em quase 25%. Então, veja, o IGPM, em razão dele colocar construção, aluguéis e tudo mais, é um índice que está aí 5 vezes maior, quase 5 vezes maior do que a inflação oficial. Isso significa o quê? Que essa área, né, vinculada aí à construção civil, aluguel e tudo mais, ela teve uma inflação bastante significativa. E aí que a gente vê, né, muitos contratos de aluguéis e tudo mais estão tendo que ser renegociados, porque simplesmente na cláusula eleita lá para reajuste anual, prevê o IGPM, né, e na prática ninguém teve um reajuste de renda ou de um faturamento 25% maior, né? Então, o que tem acontecido no mercado de aluguel? Todo mundo está rediscutindo, porque aquele que foi lá e simplesmente aplicou o IGPM vai perder o inquilino, né? Vai perder o inquilino porque é 1/4, né? Resumindo, é 1/4 mais caro do que ele já está pagando, né? No momento de crise e tudo mais. Então, esses são os índices de inflação que nós temos aqui oficialmente divulgados, né? São os índices de hoje, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento desse site, depois a gente volta aqui para falar do IBGE, do desemprego, e vamos compartilhar o slide, né? Também e aí nós vamos dar sequência aí à nossa aula de hoje. Bom, essa inflação que vocês viram lá, qual é o índice oficial, o que é isso, né? É o aumento dos preços na economia. Quem assiste ou lê qualquer jornal sabe disso, né? Não é segredo para ninguém. O grande problema não é ter uma inflação crescente, o grande problema é a gente ter uma hiperinflação. Tá? Então, imagino que quase nenhum de vocês era vivo, tinha nascido nessa época, mas no início dos anos 90, a inflação ela era galopante, era uma inflação de 30%, 40% mês, né, que fechava aí um ano em mais de 50%, mais de 100%, 200%. Isso não é salutar para a economia, né? Cria um desequilíbrio de preços, cria uma insegurança. Então, o que acontecia no início da década de 90? E até isso gerou o hábito, né, de muitas famílias, assim que elas recebiam o salário, né, elas pegavam e corriam para o mercado e faziam a famosa compra do mês. Né? Por quê? Se você deixasse para fazer compra no final do mês, o dinheiro não comprava a mesma quantidade, né? A inflação de, às vezes, 20%, 30% ao mês, né? Você comprava 20% menos. Então, isso criou um hábito na economia nacional, né, nas famílias, de começo do mês todo mundo ir para o mercado comprar, né? Todo mundo correr lá para o mercado e fazer a compra, tanto que, né, não sei o quanto vocês
visualizam isso, as grandes promoções do mercado estão ali no início do mês, para atrair esse povo que acabou de receber o salário, né? O salário, ele deve ser pago de acordo com a CLT até o 5º dia útil, né? Então esses mercados se aproveitam aí, primeiro final de semana, o segundo final de semana do mês, sempre tem aí um investimento em publicidade um pouco maior do que o resto do mês, né? Então, mas a inflação, por si só, uma inflação controlada, uma inflação baixa, ela não é tão ruim, porque ela indica o aquecimento da economia, né? Então, se tem inflação é porque há consumo, né? E se há consumo, significa que tem renda. Então, numa teoria básica, né, a gente pode dizer que a inflação não é tão ruim. O que a inflação se torna ruim é quando ela extrapola a renda do brasileiro, né, a renda nacional, a renda média. Então, a gente tem um crescimento dos preços, mas não cresce a renda do trabalhador, e isso é muito influenciado pelo desemprego. Mas então, quem que está comprando? No caso do Brasil, ele está exportando, né? Está exportando. O mundo está comprando do Brasil, porque aí nós temos o outro problema, a política cambial. O dólar estava muito vantajoso para você vender para fora, né? Então, vejam como o governo tem que trabalhar com essas variáveis, né? O tempo todo, nós temos uma inflação, mas essa inflação é causada pelo quê? Pela exportação, porque o dólar está muito alto. Então, o que se trabalha aos poucos? Se trabalha aí na valorização da moeda, tanto que o dólar, e em razão desses índices elevados, o dólar, né, numa política aí cambial do Brasil, já começou a cair, a gente chegou aí no nível de R$5, né, já foi 5,70 no pior momento. Então, veja, com o dólar reduzindo, né, não sendo tão valorizado, não é mais tão vantagem você vender para o mercado externo. Então, o que você faz? Você acaba direcionando mais para o mercado nacional. Como o mercado nacional não tem tanta demanda, vai ter um acréscimo de oferta, né? Então, você tem mais oferta do que demanda. Qual é a tendência natural dos preços? Pelo menos estabilizar ou até cair. No momento em que o preço reduzido cai, significa que a inflação vai cair também, né? Então, a gente tem uma previsão, aí pelo menos, né, se nada acontecer e se tudo continuar, né, nessa linha das últimas semanas, a gente tem uma tendência da inflação cair um pouquinho, né, da inflação pelo menos estabilizar e não aumentar mais do que já está, né? Então, vejam como economia, né, tudo tem seu vínculo, tudo tem sua lógica aí, mas ela é bastante complexa, né? Por isso que vão surgindo teorias econômicas, que ligam a inflação com o desemprego, com a política cambial, com o investimento do governo, e aí surgem aquelas fórmulas matemáticas lá que ajudam a tornar difícil, né, o estudo da economia. Mas, enfim, esses países, de uma certa maneira, definem aí um nível de tolerância, né? Essa tolerância é necessária para quê? Para controlar e gerar o quê? Estabilidade para o mercado. Vamos pegar o exemplo lá da Venezuela, que tem uma inflação muito acelerada. Você vai lá e vai fazer um financiamento de uma casa, né? Você vai pegar dinheiro do banco. O que vai acontecer para o banco te emprestar dinheiro? Ele vai jogar os juros tão alto porque ele não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, ele joga os juros lá nas alturas, ele faz lá uma... Então, veja, o banco, ele acaba tendo que jogar os juros tão alto porque ele não tem nenhuma segurança, né? Ele não tem nenhuma previsão do que vai acontecer daqui a 10 anos. Isso, em razão desses juros altos, ninguém vai emprestar dinheiro do banco. Então, a economia não gira, não gira. Então, essa instabilidade, né, de uma inflação alta, ela cria afasta o investidor, né? Porque o investidor não tem segurança do que vai ser, né? O que ele está fazendo hoje, ele não sabe se ele vai ter o retorno depois, né? Então, por isso que, né, é sempre desejável que se controle aí o índice inflacionário. Bom, a inflação, né, ela fora do controle, ela tem aí vários efeitos, né? Aqui eu listei alguns. O efeito sobre distribuição da renda, então aumenta a inflação
a gente vai, de certa maneira, ficando mais pobre, porque o nosso salário muitas vezes não acompanha, né? Muitas vezes não acompanha, o nosso salário acaba ficando, enfim, estagnado ou não é reajustado conforme os índices de inflação. Na prática, a gente ganha menos, né? A gente está ganhando menos, então, sobre a distribuição de renda, né? Porque o que aumenta de preço são os itens de consumo. E o rico e o pobre têm que consumir igual, né? Só que o impacto da inflação para o pobre é muito maior do que para o rico, né? Então, acaba criando um efeito de desigualdade social. O efeito sobre a alocação de recursos, né? Então, com preços diferentes todo dia, né, você tem aí os investimentos, né, eles são realocados aí em situações diferentes, né? Então, a gente está vendo, por exemplo, um crescimento em imóveis, né? A gente está, né, algo que já não acontecia mais, de repente voltou, voltaram aí quem tem dinheiro, os investidores, a investir em imóveis, porque eles não têm confiança na economia para investir na geração de emprego, não têm confiança para investir em aumentar a produção, enfim, né? Então gera um ciclo vicioso aí. Efeito sobre balança de pagamento, né? Então o mercado internacional ele fica muito inseguro em contratar conosco, né? Porque ele também não sabe quanto que um produto, né, e geralmente esses contratos não têm preço fixo, então eles ficam variando aí mês a mês, e o custo de menu, o custo de sola de sapato, né, a mudança constante de preço que cria custos para substituir as informações sobre os preços comerciais, é o custo de ficar remarcando o preço, né, de ficar acompanhando, isso exige, né, um trabalho, uma equipe, um controle muito grande, né, de ficar aí remarcando. Hoje em dia, a gente acaba não vendo isso com tanta frequência, até porque os preços dos produtos são alterados, mas a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, né, conforme a situação, aí, tirando a gasolina, né, que sobe e desce o tempo todo, mas enfim. Quando, né, eu dei esse exemplo lá da década de 90, que a inflação era explosiva, né, galopante, era muito comum, né, você fazendo compra lá, os funcionários lá com uma maquininha que colocava etiqueta, na época não existia código de barras, nem computador, nem nada disso, o pessoal colocando etiqueta, né, e o funcionário lá no lado da prateleira colocando etiqueta e todo mundo do outro pegando os produtos que ainda não tinham sido remarcados, né. Então vejam que é uma situação desconfortável, né, por isso que a gente tem aí essa necessidade de controle. Bom, os efeitos da economia, né, da inflação na economia, as pessoas mais pobres perdem proporcionalmente mais poder de compra, né? Então elas perdem mais, os mais pobres, então o efeito na distribuição de renda, variação nos preços, dificuldades de estimar o retorno, né? Aquilo que a gente falou, então existe um impacto no investimento, né? Existe aí a decisão de investir num país com inflação alta, ela é mais difícil, né, afasta o investimento externo. Balança de pagamentos, existe uma variação de preço que prejudica a competitividade, então, a hora de você produzir algo, você não sabe por quanto você vai vender aquilo, né, você não tem o custo, você não sabe o insumo, quanto que isso vai ser reajustado, né, você se prepara para produzir um produto com preço de 100, mas aí toda a matéria-prima custa muito mais do que você se programou. Então, você não consegue mais vender a 100, aí você não sabe se você vai conseguir repassar isso para frente. Então, tem o problema e os custos adicionais aí, que a gente mencionou, o custo de remarcação aí de produtos, né? Então, são todos os efeitos ruins que a gente tem de uma inflação muito elevada. E aí, quais são os tipos de inflação? Né, nós temos inflações aí, conforme a ótica que a gente analisa, a gente tem uma inflação de demanda, então um aumento de preços em função do aumento da demanda, uma inflação causada pela redução da oferta,
né? Então, a inflação ela pode ser causada por aumento de demanda ou pela redução da oferta também, né? O aumento da quantidade de moeda, né? Então, existe aquela lógica que até já se cogitou no Brasil aí, nesse último ano, falando assim, bom, se o Brasil não tem dinheiro, então fabrica mais dinheiro, né? Simples assim, olha, ele não é dono lá da Casa da Moeda, não é ele que fabrica o dinheiro, então pega e fabrica mais dinheiro, pronto. Aí pega mais dinheiro lá da Casa da Moeda e resolve o problema, não precisa nem cobrar mais tributo, nem imposto, nem nada da população. Isso resolve? Não resolve, porque isso vai gerar um efeito inflacionário, né? Então, todo esse dinheiro adicional que é jogado na economia vai servir para quê? Para aumentar a inflação, né? Então, a gente tem aí esse problema, né, dentro dessa lógica econômica, vamos construir mais dinheiro, mas isso vai gerar inflação, de acordo aí, né, com as teorias econômicas. E a inflação inercial, que é a correção monetária, né? Então, se a gente vê uma inflação, né, a correção monetária, né, o salário reajustado, um contrato reajustado, um financiamento com juros, tudo isso gera um aumento de valor, né? Isso daí também causa uma inflação aí em razão desses índices, né? Então nós temos aí os tipos de inflação e aí os índices de inflação, né? Os índices de inflação que a gente já comentou no slide anterior, né? Então vamos aí fazer, né? Só lembrar rapidinho. Nós temos o IGP, né? O que pode ser o IGPM, né? Que ele acaba sendo a consideração de 3 índices subíndices, né? Então, temos o IPA, aqui, Índice de Preços ao Atacado, com o IPC, né, Índice de Preços ao Consumidor, além do Índice de Construção Civil, né? Então, a verificação desses 3 subíndices faz uma média, vai gerar o índice IGP, né, que é utilizado como parâmetro, por exemplo, para contratos de locação, né, construção, tudo relacionado ao setor imobiliário, de um modo geral, usa o IGPM, porque ele que considera a questão da construção civil, os outros índices não são específicos. Bom, além disso, o IPCA, né, Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, ou amplo, né, então é aquilo que a gente já falou, além do INPC, que são os dois calculados pelo IBGE. Existem outros índices? Existem, né? Existem vários outros índices de institutos independentes e tudo mais, mas esses são os oficiais e os que são considerados aí para conduzir a economia, né? Então a gente se restringe a eles. Bom, e qual é a relação disso e o desemprego, né? Então, basicamente, assim, a inflação, né, ela se relaciona, no modo geral, pelo aumento da demanda, né? Então, as pessoas compram mais, os preços sobem, né? Então, a gente tem essa situação. A hora que gera um desemprego, né, o desemprego reduz a renda, né? De um modo geral, a gente tem que, numa sociedade em que o desemprego é alto, a gente tem que a inflação tende a cair, a não ser que a gente tenha um cenário externo, né, como é o caso aí do cenário brasileiro. Então, assim, existe uma relação entre inflação e desemprego? Existe, né, existem. O desemprego também pode trazer a questão dos empréstimos, que vão resultar em juros, né? Então, os juros, como a gente viu, está relacionado à inflação inercial, então também podem aumentar. Enfim, existem vários fatores, né, são variáveis aí que podem influenciar, né, fazer essa relação aí entre a inflação e o desemprego. Bom, e falando em desemprego, né, então deixa eu parar a apresentação aqui, vamos compartilhar uma outra tela. Aliás, já que a gente vai entrar agora no assunto desemprego, tudo certo até agora? Deixa eu ver, ninguém mandou mensagem. Tudo certo? Então, vamos compartilhar uma outra tela, que é essa daqui, trazendo agora o índice de desemprego, né? O índice de desemprego,
que também é divulgado pelo IBGE, né? Então, vejam a importância desse instituto, e aí a gente tem que ver com bastante seriedade quando o governo procura interferir nesse tipo de instituto, né? Porque esses números aqui, ao que a gente acredita, são números corretos, são números resultados de uma pesquisa séria. Mas a hora que o governo começa a interferir nesses órgãos, começa a cortar orçamento, começa a trocar diretor, começa a trocar presidente, começa a trocar... Enfim, né, a gente tem que começar a ver com bastante cuidado, né, e isso não é uma política boa que qualquer governo possa fazer, porque essas informações a gente precisa, né, assim como o censo, né, o censo demográfico, que deveria ter sido realizado ano passado, né, então o censo é uma previsão constitucional de que a gente tem que, em 10 anos, atualizar, né, todos os índices aí, sociais, né? Então, esse censo, ele deve ser feito, ele não é uma medida meramente estatística, né? Então, por que ele precisa ser feito? Vamos pegar agora o exemplo da vacina, né? O exemplo da vacina. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o Rio Grande do Sul, ele tem recebido aí de 40% a 50% mais doses do que o estado do Paraná, né? Mas a população do Rio Grande do Sul é quase igual ao do Paraná, né? Mas e aí, por que está acontecendo isso? Porque os índices oficiais, né, o que indica, né, como é a população do Rio Grande do Sul, lá talvez esteja correto, mas no Paraná não está correto, está desatualizado, né? Então, o Rio Grande do Sul, dentro desses números oficiais que o IBGE fornece, o Rio Grande do Sul teria uma população mais idosa, teria mais médicos trabalhando, teria uma característica que justificaria eles receberem mais vacina, muito embora a população, em termos globais, seja muito parecida, né? Então, o que está acontecendo? O Rio Grande do Sul tem, né, recebido um quantitativo aí de vacinas maior que o Paraná. E por que causa essa discrepância? Porque os dados que o Brasil tem sobre a população são de 2010, em que o IBGE vai utilizando-se de índices de cartórios de nascimento, cartórios aí, questão de óbitos e tudo mais, e ele faz uma estimativa de quanto que a população está hoje, né? Então, vejam só, o índice oficial, o último censo é de 2010. O que a gente tem hoje, o mapa, né, social e demográfico do Brasil hoje, é uma estimativa que vai sendo atualizada ano a ano pelo IBGE. Mas isso pode ter uma variação muito grande, né? A gente está fazendo estimativa já há 10 anos, e então esse censo ele precisa sair, ele precisa ser atualizado para que os governos, né, no modo geral, possam estabelecer políticas públicas mais concretas, né? Uma prefeitura não pode montar um plano de trabalho em cima de uma estimativa que não se sabe se é correta, né? Então, eu vou prestigiar o nascimento, né? Vou voltar, né, parte do orçamento público, grande parte, para acompanhamento da mãe, né, o pré-natal e tal. Mas e se os números mostrarem que o índice de nascimento está muito baixo, que não justifica, que, na verdade, o grande número de amparados, né, que o governo precisa atuar está na terceira idade, tem muito mais idoso do que nascendo. Então, veja, isso é importante, um governo precisa ver isso para traçar aí seu plano, né, de atuação. E com essas estimativas desatualizadas, você trabalha no escuro, né? Trabalha com ideias, com, enfim, projeções que podem não ser reais. Então, é importante, né? É importante que o governo faça o censo, tanto que não foi feito ano passado, jogaram para esse ano simplesmente o governo federal cortou o dinheiro lá do IBGE, que disse que não ia fazer, e o judiciário falou, não, senhor, vocês têm que fazer sim, deem um jeito, né? Deem um jeito de fazer.
Então, por que deem um jeito? Porque ele é importante para o Brasil como um todo, né? Não é uma questão de vaidade de ter números, não. Mas não tem dinheiro? Calma lá, né? Se não tem dinheiro, por que foram destinados aí alguns bilhões de reais para os parlamentares realizarem emendas, né? Então, veja, se não tem dinheiro, não tem para lugar nenhum, né? Então, algum lugar tem sim dinheiro, inclusive a arrecadação no Brasil vem surpreendendo de maneira positiva, então o governo está arrecadando muito mais que o esperado, ou seja, o Brasil não está quebrado, né? Está pagando imposto e o governo tem dinheiro sim, né? Ele, vamos dizer assim, ele está chorando de barriga cheia, né? Está reclamando de barriga cheia, ele tem sim condições. Mas, enfim, um dos grandes desafios desse governo é melhorar esses índices aqui de desempregados, né? Nós temos aí quase 15 milhões de pessoas desempregadas, desocupadas, considerando, né, que um desempregado, pelo IBGE, é aquele relacionado à população economicamente ativa, tá? A gente vai ver no slide, mas eu vou mostrar aqui no próprio site do IBGE, que a taxa de desemprego, os desempregados, descarta, né, por exemplo, a pessoa que é universitária e que não, né, ela estuda em tempo integral e não busca emprego, né? Então, veja, essa pessoa ela não está no rol de população economicamente ativa. É uma pessoa que está estudando, mas não busca uma renda, né? Ela não precisa trabalhar a princípio. As menores de 14 anos, né, pela legislação é proibido trabalhar com menos de 14 anos, então eles também são excluídos. Nós temos também né, vamos colocar aí que, né, a gente usa sempre no sentido feminino da palavra, mas pode ser homem, né, a dona de casa, que por opção não trabalha, né, o marido é rico, sustenta, enfim, não precisa trabalhar. Vou dar um exemplo, minha mãe, né, ela, quando teve, né, o terceiro filho, ela parou de trabalhar, né, não trabalhou mais, meu pai virou, né, o único que trabalha, é uma opção da família. Então, veja, minha mãe não é desempregada, ela não está buscando emprego, então ela não entra nessa estatística aqui de desempregados. Os desempregados são 15 milhões que estão tentando trabalhar, mas não conseguem, né? Então, essa que é a preocupação. Não é 15 milhões de uma população de 220, porque aí a gente teria um índice, né, bastante pequeno, aí a gente teria, né, se a população do Brasil é 220 milhões, se a gente pega 15 milhões, não daria aí 5%, né? Mas é um índice de quase 15%. Por que quase 15%? Porque é só considerando a população economicamente ativa, né? Então, quem entrar aqui no site do IBGE, ele vai explicar tudo isso daqui, né? Ele vai explicar e vai trazer números, né? População brasileira aqui no primeiro trimestre. Então, veja, nós temos ocupados, né? 85 milhões 650 mil pessoas. Nós temos aqui no verde, fora da força de trabalho, né, 76 milhões de pessoas. Temos desocupados, 14 milhões de pessoas, e abaixo da idade de trabalhar, 35 milhões de pessoas, né? Então, veja, esses 35 milhões aqui, eles são descartados daquele índice de 15%, né? Então, vejam que... E aí nós temos também, né, os desocupados, que a gente vai ver que são pessoas que não querem trabalhar, né, ou desistiram de buscar emprego, né? Então, vejam que dentro dessa bola aqui, vejam que nós temos metade da população trabalhando e metade da população tentando trabalhar, né? E a outra, né, e aqui, né, vamos dividir em 3 aqui esse círculo, nós temos 1/3 que não trabalha por opção, nós temos 1/3, um pouquinho mais, que estão empregados, e 1/3 quase que não trabalha. Então, vejam a seriedade disso, né? Toda essa linha verde aqui, esse espaço verde,
são pessoas que estão por aí no semáforo vendendo balinha, pessoas que estão fazendo bico, pessoas que estão fritando coxinha e salgadinho para vender na rua. Então, essas pessoas aqui, elas não têm um emprego formal, não é que elas não fazem nada, né? Essas pessoas precisam sobreviver, né? Elas vão sobreviver de alguma maneira, estão fazendo bico, né? Estão fazendo bico, estão se virando, né? Se virando. Só que isso é muito ruim para a economia, porque essas pessoas que estão fora do trabalho, raramente elas vão recolher algum imposto, né? Raramente elas vão ter direitos trabalhistas, raramente elas vão contribuir para a Previdência, né? Então, isso aqui são pessoas que vivem à margem da formalidade. Por isso que o governo, cada vez mais, e vocês estão entrando no direito agora, vocês vão perceber que cada vez mais o governo vem criando formatos de empresas para esse tipo de pessoas aqui, né? Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, a tal da Eireli, né, a possibilidade de uma empresa com uma pessoa só, não deu muito certo, aí o governo autorizou, isso tudo lei, né? Todos foram leis que criaram as sociedades individuais, né? Então, é uma empresa de uma pessoa só. Aí foram criados, né, as microempresas individuais, as MEIs, as microempresas. Enfim, nós temos aí uma série de institutos, né, que foram criados aí pelo direito para tentar legalizar esse povo aqui, esse 1/3 da população que vive, né, à margem de um emprego formal, né? Porque a hora que você regulariza, por exemplo, uma pessoa que faz bico, ela vira uma microempresa individual, né? O que vai acontecer com ela? Ela começa a contribuir, ela vai começar a pagar imposto, mas também ela vai ter direitos de aposentadoria e tudo mais. Você tenta integrar essa pessoa a um regime formal, né? Um regime aí mais oficial, vamos dizer assim, né? Então, nós temos aí esse grande desafio, e esse índice, né, ele tem aumentado bastante com a pandemia. Aqui nós temos a desocupação por regiões do Brasil, né? Aqui a gente vê o quanto a região sul está melhor, né, situada em comparação com o resto do Brasil. Aqui no sul, 8,5% de desemprego, enquanto que no Nordeste a gente tem quase 20%, né? Então, vejam só aonde que está crescendo, né? Onde que a pandemia pegou com mais força no setor do turismo, que é muito forte no Nordeste, né? Então, o Nordeste, ele vem tendo aí um agravamento maior, tem sentido mais a pandemia do que os outros setores, enfim, né? A região sul ainda encontra, né, um índice muito bom dentro desse contexto todo aí do Brasil, né? Então, nós temos aqui existe um organograma que vem trazer, né, todas as divisões, né, que compõem esses números. Então, assim, nós temos uma população total, pessoas abaixo de 14 anos não podem trabalhar, né? Então, pessoas com menos de 14 anos saem dessa estatística, né? Então, está aqui, menores de 14 anos nem entram no resto do gráfico. Então, só considera a população em idade de trabalhar, 14 anos ou mais. Ok. Dessa população com mais de 14 anos, uma metade está, né, trabalhando, que a gente viu, e outra metade não está trabalhando, né? E aí nós temos, dentro desses que são economicamente ativos, né, nós temos aí os que gostariam de trabalhar e não conseguem, ou aqueles que estão subutilizados, né? Então, existe um outro movimento na economia nacional, e eu já já presenciei situações em que a pessoa excluiu, né, formação acadêmica do currículo para conseguir um emprego qualquer que seja, só para pagar as contas, né? Então, a gente já viu, isso aparece direto, aí, principalmente empregos mais braçais, né? A gente vê aí pessoas com ensino superior completo fazendo fila e buscando vaga e concurso para ser gari, né? Para ser
qualquer coisa aí que não exige nenhum ensino superior, né? Então, a gente tem muito disso no Brasil também, a subutilização da força de trabalho, né? A pessoa vai lá, se qualifica, se forma numa carreira, mas aquela carreira não tem vaga, simplesmente não tem lugar para trabalhar. Então, essa pessoa ignora o seu currículo e vai trabalhar onde dá, né? Vai ser frentista, enfim, né? Onde tem vaga, ela vai. E aí nós temos a força, né, a força de trabalho que estão fora da força de trabalho, e aqui nós temos, né, essa palavra que também é curiosa, né, os desalentados. Estão fora da força de trabalho, né, mas eles, de alguma maneira, desistiram de trabalhar. Né? Então, isso aqui é um outro índice que tem crescido bastante, os desalentados. Né? Até se clicar aqui no asterisco, traz o conceito. Né? Vejam só, são pessoas que gostariam de trabalhar, estariam disponíveis, mas desistiram porque não encontram trabalho, não conseguem trabalho adequado, não conseguem trabalho por ser muito jovem ou idoso, ou não tem experiência ou qualificação profissional. É um fenômeno que tem refletido bastante aqui na nossa sociedade, de pessoas jovens, pessoas já qualificadas e que continuam morando com os pais e moram com os pais e ficam ali com os pais, não vão mais procurar um emprego, ficam dependendo, né, dos pais, da aposentadoria do pai, ou qualquer coisa assim, né? Então, é o desalentado, né, aquele que desistiu, né, é aquele que poderia estar trabalhando, mas não vai mais procurar porque sabe que não tem emprego, já cansou de mandar currículo, enfim, né, prefere dar um tempo, né, dar um tempo aí na vida. Então, nós temos os desalentados também. Então, tudo isso aqui, se vocês quiserem ver, está lá no site do IBGE também, né, lá do IBGE, vocês procurem lá por desemprego, vai abrir essa aba aqui. Bom, então isso aqui são os números, né, oficiais. Agora vamos compartilhar o nosso slidezinho, né? Deixa eu ver se ninguém perguntou nada, não tem nada no chat. Então vamos lá para o nosso slide, já caminhando também para os finalmente. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, né? Então, o cálculo do desemprego, a gente acabou de ver, né? A gente viu lá na própria fonte, né? Mas a metodologia, isso é uma metodologia internacional, isso não é criado pelo IBGE, né? Isso aí, aliás, esses centros de estatísticas aí, eles são consolidados há muitos anos, né? A gente vê que, por mais que alguém, né? E aí nós podemos nominar aí que o nosso presidente critica um monte, né? Esses índices, mas são índices que, de alguma medida, e a gente pode pegar a própria pesquisa de eleitoral, né? Eles estão acertando praticamente tudo, né? Eles acertam, eles têm metodologias muito confiáveis, né, de pesquisa. Bom, João ergueu a mão? Diga lá. Ô, professora Claudemir. Ô, Claudemir, estava um tal de João aí com boné na tua foto, mas diga lá. Pode falar. É que eu e a Mayara estamos com a câmera desligada. Sem querer, professor, desculpa. Por causa de alguns probleminhas aqui. Professor, é só para tirar uma dúvida aqui. O senhor falou que o governo vai desenvolvendo maneiras de formalizar as pessoas, né, que estão na informalidade, desenvolvendo empresas, né, abrindo maneiras delas documentarem isso. A mais simples na atualidade é o MEI, é isso, né? É a sociedade individual, né, que aí vai ser enquadrado como MEI, né, o microempreendedor individual. Na verdade, a dúvida é a seguinte, eu conheço algumas pessoas, clientes meus, que ele pega as pessoas que têm as pessoas para trabalhar, ele abre para essas pessoas o MEI, ele faz com que essas pessoas todos os meses emitam uma nota fiscal para ele fugir da responsabilidade trabalhista. Isso é considerado crime ou é uma situação ou pode ser considerado uma situação de terceirização? Então, crime não é, né? Não é crime, mas é uma infração à legislação trabalhista, né? Então, crime é outra história. O que acontece, né? A reforma trabalhista de 2015, ela trouxe uma ideia, né, que muita gente
como é que eu posso dizer, desvirtuou, dizendo que agora eu posso fazer a tal da pejotização, né? Então, o que essa pessoa aí que você mencionou faz é a tal da pejotização. Então, o que acontece? Ele precisa, e depende aí o ramo, né? Vamos pegar um exemplo de uma empresa de jardinagem. O cara, ele tem uma empresa de jardinagem e ele precisa ter funcionários para fazer o jardim, quem contratar ele, né? Então, o que acontece? Ao invés de ele contratar o funcionário, ele vai lá e exige que ele abra uma empresa, a tal da MEI, e ele não contrata um funcionário, ele contrata uma MEI para prestar o serviço para ele. Isso pode, não é crime, né? Agora, se ao fizer esse tipo de contratação, né, de quarteirização, vamos dizer assim, ele não vai poder, por exemplo, exigir um horário dele, não vai poder a subordinação não pode existir. Então, assim, ele não pode, em razão dessa prestação de serviço por MEI, ele tem alguns limites que não acontecem na prática. Na prática, ele vai tornar, né, aquele MEI como um funcionário, vai exigir bater ponto, vai exigir que ele siga tal horário, que ele siga tal cronograma, que ele faça de tal maneira, que ele vai dar bronca nele. Isso não é um terceirizado, isso é um empregado disfarçado de terceirizado, né? Então, vejam que isso não pode, porque está desvirtuando os requisitos de uma relação de emprego, né? Então, assim, tudo depende do caso concreto, né? Se ele contrata e subcontrata, né, esses jardineiros, e simplesmente fala assim, olha, eu consegui um trabalho lá em Campo Largo, vai lá e faz, do teu jeito. Isso aí pode, né? A terceirização, né, não tem problema. O problema é se ele contrata o terceirizado, mas torna ele um empregado. Aí é uma relação de emprego, né? Aí é proibido. Aí a reforma trabalhista elasteceu essa possibilidade. Antes só se podia fazer essa contratação terceirizada, né, para atividades que não relacionadas com o seu ramo de atividade. Então, por exemplo, empresa de jardinagem, pode ser que precise de um segurança, né, para cuidar lá enfim, do local onde estão as plantas, né, as flores e tal. A empresa, a segurança, não diz respeito à atividade de jardinagem, então poderia terceirizar, né? Em 2015, a nova lei trabalhista falou assim, não, você pode terceirizar o que você quiser, né? Então, todo mundo começou a terceirizar, mas desde que você não torne a terceirização uma relação de emprego disfarçada de terceirização, né? Então, a gente tem esses cuidados, mas, enfim, isso aí vocês vão ver com profundidade lá em Direito do Trabalho, lá para o final do curso, né? 4º, 5º ano aí, que é o Direito do Trabalho. Brasileiro é bicho triste, hein, professor? Como é que eu posso dizer? É aquela situação, né? Você abre a torneira, né? Permite uma gota, mas o pessoal vai lá e abre tudo e faz o negócio, né? Abusa do direito, né? Isso aí é um abuso do direito. A reforma trabalhista surgiu com um propósito e criou, né? E aí eu vou dizer, a Uniandrade não fez isso, né? Eu não sou terceirizado, mas muitas faculdades simplesmente fizeram isso com os professores, né? Pegou e mandou embora os professores, agora eu só contrato e você só trabalha para mim por prestação de serviço terceirizado, né? Como se fosse uma empresa. E aí, né? E os direitos trabalhistas, né, 13º e tudo mais, desaparece, porque você não é mais empregado, você é um prestador de serviço, que ainda tem que pagar imposto, né? Porque você abre uma empresa, você tem que pagar, se você prestar serviço, emite nota, paga ISS, vai ter que recolher ISS, vai ter que pagar um contador para manter sua empresa, né? As declarações aí para o fisco, enfim, é um custo, né? Um custo enorme aí manter uma empresa. Mas, enfim, né, temos esse cenário, sim. Bom, aqui, falando dos índices, né, aquilo que a gente viu basicamente lá no site do IBGE, né, a população em idade ativa, população economicamente ativa, população ocupada, desocupada, desalentada, são aqueles que a gente comentou lá no site do IBGE. Né, e quem quiser ler com um pouquinho mais de calma, só baixar o slide aí, consegue ver.
Bom, seguindo aqui a relação entre a inflação e o desemprego, né, a gente volta a relacionar os dois, é a seguinte situação, né, nós temos, né, por esses gráficos aqui, a ideia de empresas contratam mais trabalhadores, trabalhadores exigem melhores salários, né, se tem mais emprego, você, enquanto trabalhador, não se sujeita a qualquer coisa, né, você tem um monte de empresa contratando, você vai escolher um trabalho bom, né? Você não vai ir em qualquer uma só porque não tem outra para trabalhar. Você escolhe uma melhor, então, naturalmente, você aumenta o teu rendimento, a tua qualidade de trabalho e tudo mais. Com uma renda maior, a demanda aquece, né? As pessoas ganham melhor, ganham mais dinheiro, demanda aquecida. Emprego, renda, emprego, pleno emprego. O que vai acontecer? Muita demanda, as empresas vão aumentar os preços, né? Porque lei da oferta e procura, muita demanda, a oferta continua a mesma, aumenta os preços, né? Então vejam que qual é a solução aqui, né? E o que a alta do emprego vai resultar? Vai resultar na alta da inflação. Já o baixo emprego, né? O alto desemprego, no caso, né? É o contrário, né? As empresas demitem os trabalhadores, se você não tem salário, você não tem renda, se você não tem renda, você não consome. Então, você consome menos, consumindo menos, as empresas são obrigadas a manter o preço aí, porque não tem tanta demanda, cai a inflação, né? Então, esses gráficos aqui, eles tentam, né, ilustrar aí para vocês aquilo que a gente já falou uma ou duas vezes aí no dia de hoje. Bom, e o último slide aqui, ele traz, né, até um assunto que a gente comentou, algum de vocês me perguntou sobre essa situação algumas aulas atrás, né, sobre essa situação de mesmo tendo uma baixa na renda, ou desemprego aumentando, mesmo assim a inflação aumentou, né. Isso é, né, uma situação que a teoria econômica desvendou na década de 60, 70, chamada de estagflação, né? Então, basicamente, né, é o uso, né, a teoria econômica indica a inflação inversa entre a inflação e desemprego, né? Porém, em determinadas situações, né, é possível, né, que é o que a gente está vivendo, uma inflação alta e o baixo crescimento econômico, né? Isso daí é a tal da estagflação. O preço aumenta mesmo com a renda diminuindo, né? E aí a gente tem, né, e no caso brasileiro, isso é fortemente influenciado em razão da política cambial, em razão do dólar muito valorizado, em que tudo é exportado, né? Tudo é exportado, e aí, né, se lá para fora está barato e aqui interno está muito caro, naturalmente, né, temos aí esse problema de equilíbrio, né, esse problema aí de estagflação. Então aqui, né, esse slide traz, né, essa ilustração, e aí como que o governo vai atuar, né, usando as políticas que a gente já viu nas últimas aulas, política monetária, fiscal ou cambial, conforme for a situação, né, conforme for a causa dessa estagflação, que no caso do Brasil, né, ao meu ver, aí é o problema do preço do dólar, que subiu demais nos últimos 2 anos, e aí gerou esse problema, né, aí. Deixa eu ver se tem mais slide, não, acabou, é o último slide. Bom, pessoal, essa basicamente é a aula de hoje, deixa eu interromper o compartilhamento. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Quem entrar lá no site do portal do aluno, né, já viu que eu já lancei a aula da semana que vem, a gente vai falar aí sobre crise econômica, né, aí na aula da 17ª semana também, a gente vai fazer um panorama geral aí sobre a economia brasileira, e aí na 18ª semana a gente faz aí um comentário sobre a prova, né? Então basicamente é o resto do nosso curso, né, nossa disciplina. Bom, pessoal, não sei, deixa eu ver aqui no chat, não tem nada, tá tudo certo. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Bom, então beleza, pessoal. Então agradeço aí a paciência, agradeço a compreensão, agradeço o tempo de vocês.
e na próxima terça a gente volta aí com mais uma aula. Tá bom, pessoal? Então, boa noite, obrigado e... Boa noite, professor.